E meus amigos, todos bem? Nesse terceiro vídeo, nós vamos revisar crimes contra a fé pública. O que é a fé pública? Que bem jurídico é esse? A fé pública é o sentimento de confiança nos documentos públicos, tá? Esta confiança é o que baliza as nossas relações sociais. Imagine que a cada momento que você entrasse na faculdade, você tivesse que, para responder a chamada, entregar a cópia do teu RG autenticada ou mostrar o original e ser feita uma perícia para verificar se você é você mesmo. Enfim, as relações sociais seriam interditadas. Portanto, a fé pública é a confiança da coletividade na autenticidade dos documentos, ok? E aí os documentos podem ser públicos, podem ser privados, e aí nós temos dois tipos principais de falsificação, a falsificação material e a falsificação ideológica. A gente vai revisar esses dois tipos de falsificação. Falsificação material, ela está no 297 e no 298. 297 fala falsificação de documento público. A falsificação também é chamada de contrafação. Contrafação, tudo junto, ok? E aí percebam, falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, tá? A falsificação não precisa ser completa, a adulteração não precisa ser completa, pode ser apenas em parte de um documento. A falsificação pode ser do próprio documento, tá? Imagine, né, imprimir um RG falso aí na impressora da sua casa, uma CNH falsa, tá? Ou ela pode ser em parte do documento. Imagina que você tem uma CNH verdadeira, mas você só é habilitado para a categoria A e B, carro e moto. Mas você quer trabalhar, está desempregado, precisa, enfim, abrir uma vaga ali numa transportadora e você quer, enfim, né, transportar ali, dirigir caminhão. E você até sabe dirigir caminhão, né? Você aprendeu aí com teu pai, mas você não tem habilitação e nem tem dinheiro para tirar a carteira de habilitação nesta modalidade. E aí, né? Você resolve fazer o seguinte: ao invés de ir na autoescola, né? E tirar uma habilitação para essa categoria de veículos pesados, você vai, pega a tua CNH, não é? Rabisca ali, apaga, não é? Vai numa impressora a laser e imprime por cima ali, não é? Categoria A, B, C, D, E. Você adultera o documento verdadeiro, tá? Você adultera, você coloca uma informação ali que é falsa. E como é que eu sei que a falsificação é material? Porque eu consigo descobrir esta falsidade, esta adulteração, esta contrafação por meio de perícia. É isso que distingue a falsidade material da falsidade ideológica, que a gente já vai comentar daqui a pouco. Na falsidade material, eu tenho uma adulteração do próprio papel, do próprio suporte. Okay? E esta falsificação pode ser descoberta por meio de uma perícia. É o caso lá do cheque falso, né? Ou da assinatura, o cheque verdadeiro com a assinatura falsa. Se eu consigo descobrir a falsidade, a mentira, a adulteração por meio de perícia, tá? Se o próprio papel em si mesmo já é suficiente para se descobrir a sua falsidade, daí então eu vou ter uma falsidade material, né? Que no 297 vai ser de documento público, tá? E no 298, mais embaixo, será de documento privado, tá? Documento privado. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos comentar, então, quais são as classificações mais comuns desses dois delitos. Aqui, ó, 298, falsificação de documento particular. A classificação é a mesma, então se você entende um, você entende o outro. O que muda é que um é documento particular, outro é documento público. O que é documento público? É aquele que é emitido por um funcionário público, tá? E documento particular é o que não é emitido por funcionário público, tá? Muito bem. Então percebam aqui, falsificação de documento particular é um crime simples, qualquer pessoa pode praticar, sujeito ativo ou passivo, não exige nenhuma característica especial. É, melhor dizendo, né? É crime simples, retificando, porque tutela apenas um bem jurídico, que é aqui a fé pública. Crime comum, né? Não vamos confundir. Simples aqui tem a ver com bem jurídico, tá, pessoal? Simples com bem jurídico, tá? Complexo também com bem jurídico. Simples, quando tutela um único bem jurídico. Complexo, quando tutela dois ou mais bens jurídicos. Nós falamos há pouco, por exemplo, o crime de estupro, né? Tutela dois ou mais bens jurídicos. A liberdade de autodeterminação, não é? A
liberdade sexual e a integridade física, por isso um crime complexo, não é o estupro. Aqui, crime simples porque tutela um bem jurídico, a fé pública. Associação criminosa, um crime simples porque tutela um bem jurídico, a paz pública, tá? Agora sim, né? Corrigindo, crime comum, aí sim, crime comum, né? É aquele relacionado ao sujeito ativo ou passivo, e não exige nenhuma característica especial. Como é que a gente chama o crime que exige uma característica especial do sujeito ativo ou do sujeito passivo? A gente chama de crime próprio ou especial, tá? No primeiro vídeo a gente comentou. O estupro de vulnerável exige uma característica especial da vítima, não é? Ela precisa ter menos de 14 anos. O assédio sexual também é um crime próprio ou especial, porque não é qualquer pessoa que pode praticar. Tem que ser um superior hierárquico e um inferior hierárquico, não é? O chefe e o empregado, tá? Se duas pessoas estão no mesmo nível hierárquico, né? Dois empregados, um não pode, por exemplo, praticar assédio sexual em relação ao outro. Por isso que o assédio sexual é um crime próprio ou especial, mas o crime de falsificação de documento particular, falsificação de documento público, falsidade ideológica, são crimes comuns, tá? Não exige nenhuma característica especial. São crimes formais, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Já falamos disso também, né? Por quê? Porque não exige a efetiva lesão ao bem jurídico, não exige, não é? A obtenção, né, do resultado visado pelo agente, né? Então imagina, eu falsifico, tá, uma CNH, falsifico a CNH, falsifico um contrato, falsifico um contrato. Bem, ainda que eu falsifique, tá, e não utilize esse contrato, o crime já vai estar consumado. Ainda que eu falsifique, também lá no caso da moeda falsa, que é um crime também formal, eu falsifico a moeda e não consigo comprar nada. O crime também já está consumado. Eu não preciso causar efetivo abalo à confiança da sociedade, na veracidade, na autenticidade dos documentos. Não preciso disso, ok? Não preciso. Portanto, há uma antecipação da punição aqui, tá? A execução já se confunde com a consumação. Eu não preciso que haja um efetivo prejuízo ao bem jurídico para punir. Por isso que o crime é formal e não material. Lembrem, né? O estupro, o homicídio, o furto, o roubo são crimes materiais porque exigem um efetivo prejuízo, uma efetiva lesão, um efetivo dano ao bem jurídico. Exigem a obtenção de um resultado para a sua consumação. Crimes formais, não se exige a obtenção do resultado, ok? Não se exige a efetiva lesão ao bem jurídico. É um crime não transeunte, por quê? Porque deixa pistas, a gente já falou, né? Deixa rastros. Esses rastros podem ser identificados por meio de perícia, tá bom? Não transeunte, é o crime que não transita, que está parado, ou seja, está parado o quê? O papel, né? Eu posso pegar o papel, levar na perícia, no Instituto de Criminalística, e lá vão descobrir, né, se o documento é verdadeiro ou se é falso, se o contrato é verdadeiro ou é falso. Por exemplo, se aquela assinatura que está no contrato, estão dizendo que foi eu que assinei, né, um contrato de empréstimo bancário, por exemplo, o banco alega que foi lá e pediu um dinheiro emprestado e está me cobrando. E eu digo, não, eu nunca assinei esse contrato, eu nunca pedi dinheiro, nunca tirei esse empréstimo, tá? Alguém vai lá e falsificou a minha assinatura. Falsificar a assinatura é falsidade material. E aqui, como se trata de um documento particular, um contrato, a gente vai ter uma falsificação de documento particular, tá? É um crime comissivo, tá? Crime comissivo, porque exige uma ação, né? Ação, por exemplo, de falsificar, ação de adulterar, ação de fazer uma assinatura falsa, tá? É um crime instantâneo, por quê? Porque ele se consuma nesse momento em que você faz a assinatura falsa, no momento em que você imprime o dinheiro falso lá no crime de moeda falsa, né? No 289, tá bom? É um crime unissubsistente, unilateral, ou de, melhor dizendo, unissubjetivo, unilateral ou de concurso eventual. O que é unissubjetivo? Basta uma pessoa para falsificar um contrato. Basta uma única pessoa para falsificar uma moeda. Não precisa de duas pessoas, né? Precisa de uma pessoa para ligar a impressora e a outra para fazer o documento falso. Basta uma. Ah, e se duas pessoas praticarem, aí você vai ter o concurso eventual. E é também, aqui sim, um crime plurissubsistente, ou seja, vários, subsistente, atos, tá? São vários atos que são praticados um atrás do outro para se chegar à consumação, né? Então, falsificação de documento particular. Primeiro eu vou lá e digito um contrato falso. Segundo,
né? Vou lá e imprimo, é um outro ato, né? Terceiro, vou lá e assino, faço uma assinatura falsa, é um terceiro ato. Então, veja, eu posso dividir esses atos, tá? Esses atos de execução no tempo, eu posso fragmentá-los. E aí, portanto, trata-se de um crime plurissubsistente, ok? Lembrar que a falsificação grosseira a olho nu caracteriza crime impossível, ou seja, peraí, se você olha aquele documento, moeda falsa, por exemplo, se você olha, tá, um cheque, né, que é um documento público e verifica de pronto que para isso aqui é um pedaço de papel muito grosseiro, muito mal feito, qualquer um percebe que é falso, você vai ter o crime impossível, artigo 17, né, também chamado de tentativa inidônea, tá? Muito cuidado com isso, porque embora o crime aqui seja formal, é preciso que haja que esse perigo, né? Esse perigo ao bem jurídico fé pública, né? Tem um potencial de realmente enganar alguém. Se aquela falsificação não é capaz de enganar ninguém, você falsifica a CNH, tá? Mas é assim, uma impressão fajuta, muito ruim. Qualquer um que pega aquilo ali, pô, que isso aqui não é CNH em lugar nenhum, né? Qualquer pessoa descobre que aquilo ali é um documento falso, daí então você vai ter um crime impossível, uma tentativa inidônea, que excluirá a própria tipicidade formal, a própria tipicidade objetiva, nem sequer vai encaixar, nem sequer vai haver subsunção entre fato e norma, beleza? Quanto ao elemento subjetivo dolo, não admite modalidade culposa, tem que haver aqui vontade e consciência. Não transeunte, já falamos, porque deixa vestígio, tá, meus amigos? Lembrar, aqui, por fim, no crime de falsidade ideológica, crime de falsidade ideológica é aquele em que a falsidade não é da matéria, não é do papel, não é do documento, não é da assinatura. A falsidade, ela é da informação. O papel é verdadeiro. Você vai na seguradora fazer o seguro do teu carro e você diz que o teu carro dorme dentro de casa com o portão trancado, você não deixa ele na rua, né? E você afirma isso para tentar pagar menos para a seguradora, aquela parcelinha que eu chamo de prêmio, né? Pagar um prêmio menor para a seguradora, diminuir os teus custos. Bem, veja, o papel que você preencheu, ele é verdadeiro, o formulário pode ser eletrônico, não precisa ser papel impresso, tá? Pode ser um formulário que você manda lá para o teu corretor. Você mandou para o teu corretor um formulário com informação falsa. O documento é verdadeiro, mas a informação é falsa. E essa informação falsa, ela é relevante, porque essa informação vai fazer você pagar menos para a seguradora, e assim você vai criar um prejuízo para a seguradora, você vai prejudicar um direito da seguradora, você vai alterar uma verdade juridicamente relevante, né? Seria diferente de eu, por exemplo, entregar um currículo e, por exemplo, falsificar o endereço onde eu moro. Se essa informação não é relevante para eu conseguir um emprego, bem, tanto faz, não vai ter falsidade ideológica aí, tá? Mas se eu minto, por exemplo, o meu estado civil para poder vender um imóvel que é meu e da minha esposa, tá? E eu minto, digo que sou solteiro no cartório, para com isso conseguir vender o imóvel sem precisar da autorização dela, essa minha declaração falsa em um documento, num suposto, num papel que é verdadeiro, tem relevância jurídica, tem a possibilidade de prejudicar direito da coproprietária, né, da minha esposa do imóvel, que é também dona do imóvel. Portanto, se houver a inserção de uma informação falsa, ou a omissão, né? Você vai no plano de saúde e te perguntam, né? Peraí, você tem alguma doença? Você não diz nem que sim, nem que não, deixa o campo em branco lá. Você está omitindo uma informação. É por isso que esse crime também pode ser por ação ou por omissão, né? Ou você omite a informação, ou você insere por ação, não é? Uma informação falsa, desde que tenha aqui a possibilidade de realmente criar um prejuízo a terceiro. É, como nós falamos, com um fim de, né? Com um fim de significa que é um crime formal ou de resultado cortado, porque basta a intenção de querer causar o prejuízo. No exemplo que eu dei, vou no cartório, declaro que sou solteiro para conseguir vender o imóvel sem autorização da minha esposa. Mesmo que eu, né, declare lá e o comprador desista da compra, o crime já vai estar consumado. Não se admite aqui, por exemplo, né, arrependimento posterior, porque é um crime formal. Ele se consuma, e é instantâneo também, porque ele se consuma num determinado momento, no momento em que eu insiro a declaração falsa.
ainda que basta haver o potencial de causar prejuízo, eu não preciso causar efetivo prejuízo. Imagina que eu faço a declaração falsa para a seguradora, mando para a seguradora, tá? E eles descobrem que a informação é falsa, tá? Fazem uma investigação, descobrem que, por exemplo, eu digo que nunca bati o carro, que nunca, né, me envolvi em nenhum sinistro, e eles vão lá e descobrem que sim, que eu já me envolvi em um sinistro. Percebam, eu não causei prejuízo nenhum para a seguradora, ela descobriu antes e negou o contrato comigo, não assinou o contrato comigo. Mas no momento que eu enviei o formulário e disse que nunca, né, sofri sinistro nenhum, nunca bati o carro, o crime já está consumado. Basta a intenção de causar prejuízo, ainda que eu não consiga. É por isso que é um crime formal, é por isso que é um crime de resultado cortado, porque basta a intenção de prejudicar. Não se exige o efetivo prejuízo ao bem jurídico, não se exige a efetiva lesão, não se exige a obtenção do resultado, ok? Está se encaminhando para o final, meus amigos. Portanto, é um crime que pode ser omissivo próprio ou puro, né, em que basta a mera omissão de uma informação, ou comissivo, né, por ação. Instantâneo, porque se consuma num determinado momento, no momento em que eu declaro ou deixo de declarar uma informação relevante, tá? Unissubjetivo, já vimos, né, basta uma pessoa, tá, para a sua prática. E se mais pessoas praticarem conjuntamente, né, teremos um concurso eventual. Imagina que eu e o dono do cartório, nós, né, em conluio, praticamos esse delito. Daí haverá um concurso eventual. Inclusive, o dono do cartório, sendo ele funcionário público por equiparação, vai ter uma pena maior, né? Tem aqui uma causa de aumento de 1/6, prevista no parágrafo único do 299. E, por fim, é um crime plurissubsistente, né? Em regra, plurissubsistente, porque o ato de inserir a informação no documento lá pode ser público ou privado, tanto faz, ele pode ser fragmentado, né? Pode ser dividido no tempo. Ou, na modalidade omitir, será unissubjetivo, né? No momento em que eu deixo de marcar um campo, deixo de dizer que eu já sofri um sinistro, por exemplo, né? Nesse único ato, que não pode ser dividido no tempo, o crime também já terá se consumado. Quanto ao elemento subjetivo, dolo, já falamos, né? Vontade e consciência. Eu preciso ter conhecimento de que já bati o carro e ter vontade de mentir, por exemplo, tá? E por isso não admite modalidade culposa. Ok? Na modalidade comissiva, inserir ou fazer inserir admite, em tese, tentativa, né? Então, no momento em que eu estava colocando lá que era, ia escrever que era, né, solteiro, chega a minha esposa no cartório, como assim? Você está fazendo o que aqui, né? Pega o papel da minha mão antes que eu entregue o papel, enfim, descobre toda a trama. Teríamos aí uma tentativa. Mas na modalidade omitir, não admite tentativa, né? Porque ou você omite ou não omite. No momento que você omitiu a informação, né? Você não declarou que já, por exemplo, causou um sinistro no teu carro, que você, por exemplo, né, tem algo que pode elevar o valor do prêmio a ser pago para a seguradora, daí então o crime já estará consumado. Ok, meus amigos? Com isso, nós encerramos a nossa revisão, tá? Reassistam às aulas, releiam as anotações, vejam a doutrina, né? Leiam, mas acredito que com estas revisões, com estes dados, com estas classificações, vocês vão conseguir aí interpretar quaisquer outros delitos e, sem dúvida alguma, irão muito bem na prova. Boa sorte a todos e todas.